Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui no ensinamento aqui da Igreja Adventista parte 3. Na realidade esse vídeo faz parte de um livro e nós estamos explanando eles aqui. Interessante que o autor ele traz bases históricas do próprio das próprias pessoas que fazem parte da denominação no início, né, quando foi criado, os líderes, e também base bíblica para poder estar trazendo, fortalecendo o pensamento. Mas vamos lá então. Você vai ver o pensamento dos irmãos da Igreja Adventista, o que eles creem, tá? Tem o parte 1, parte 2, esse aqui é o parte 3. A doutrina da aniquilação ou extinção dos mortos. Os adventistas não conseguem aceitar a doutrina da condenação eterna. Para eles, é um absurdo que uma pessoa fique sofrendo eternamente após a morte. No seu livro, O Grande Conflito, da senhora Ellen White, nos chama de agentes de Satanás. Chama de agentes de Satanás, porque pregamos a existência do inferno. Ezequias Soares, Manual Apologético Cristão, página 298 a 299. Veja o que mais que ela diz. Você vê aqui que é um livro, né, O Grande Conflito. Ela chama as pessoas que falam do inferno como agentes de Satanás. Isso aqui é a palavra da Ellen White. Ellen White é uma pessoa que o pessoal da Adventista tem um afeto muito grande por ela, né? Pelos livros dela, pelos ensinamentos dela. As igrejas denominacionais caídas e que são Babilônia. Ela chama as outras igrejas de denominacionais caídas e de Babilônia. Então, todas as igrejas evangélicas, no pensamento dela, que ela relata nesse livro, O Grande Conflito, chamam de que são as igrejas caídas e chamam também de Babilônia. Tem estado a promover doutrinas venenosas. O vinho do erro. Este vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios e negação da preexistência de Cristo antes do seu nascimento em Belém. A defesa e a exortação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, segunda edição de 1956, página 362. Como não acreditar no inferno? Os adventistas ensinam que a alma do ímpio será aniquilada ou extinta, em vez de ficar sofrendo eternamente. Mas note que, com isso, eles acabam eliminando qualquer tipo de sofrimento para os ímpios após a morte física. Afinal, se ele morrer hoje, segundo a doutrina adventista, a sua alma vai morrer junto com o seu corpo ou ficar inconsciente. E quando ele for ressuscitado para o juízo final, que é João capítulo 5, versículo 26 e 29, assim que for condenado sua alma, será aniquilada ou extinta. Muita gente, mau caráter, acharia maravilhoso esse ensino. Porque, por exemplo, os ateus, os materialistas,
Para eles não há nada após a morte. Eles vivem neste mundo como se não houvesse Deus e faz o que bem entende. E os adventistas não percebem que estão apoiando esse tipo de pensamento. Jesus, ao contrário, considerava que a realidade do inferno era um bom estímulo para exortar os ímpios a viverem de acordo com a vontade de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48. O que precisamos saber sobre esse assunto? Embora também não gostemos de doutrinas de condenação eterna, não podemos negar que o inferno é um ensino bíblico, pois tanto Jesus quanto os outros escritores falaram a respeito do assunto. Salmo capítulo 9, versículo 7, Provérbios capítulo 15, versículo 24, no 23 ao capítulo 23, versículo 13, Mateus capítulo 10, versículo 28, capítulo 13, versículo 49 a 50, capítulo 25, versículo 34 e 41, 46, Marcos capítulo 9, versículo 43 e 48, Lucas capítulo 10, versículo 13 ao 15 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Se esse ensino é bíblico, então é porque foi Deus quem o transmitiu. E se foi Deus quem o transmitiu, ele é a verdade, quer gostemos ou não. Não adianta abraçarmos uma doutrina mais agradável, mais simpática, se ela não estiver ensinando a verdade, a não ser que queremos viver na ilusão e no engano. O grande verdade é que o homem é responsável por suas decisões. Se ele não quer saber que Deus, nesta vida, o rejeite conscientemente, só resta a esse indivíduo a condenação, visto que a única possibilidade de escapar desse destino é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. João capítulo 14, versículo 6 e Atos capítulo 16, versículo 31. A Bíblia diz claramente que podemos decidir o nosso destino eterno nesta única vida, bastando para isso que confiemos exclusivamente em Jesus Cristo para a nossa salvação. João capítulo 3, versículo 16, Atos capítulo 4, versículo 11, Romanos capítulo 6, versículo 23. Se alguém quiser saber mais sobre esse assunto da extinção dos ímpios após a morte física, recomendo o excelente artigo do famoso escritor James Parker, considerando o aniquilacionismo evangélico, uma análise do pensamento do John Stott sobre a não existência do inferno. Basta pesquisar pelo Google, um site de pesquisa, digitar parte da palavra do título desse artigo de Parker e o nome dele. A guarda do dia chamado sábado como algo essencial para se obter salvação. Essa é a heresia mais conhecida dos adventistas. Heresia quer dizer pensamento, né? A mais famosa, muitos crentes sinceros ficam até em dúvida se eles não estão realmente certos a respeito da guarda desse dia, visto que a Bíblia diz claramente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Veja o que Ellen White pensa disso. Ellen White é a fundadora, praticamente, de muitos ensinamentos da Igreja Adventista, né? O sábado será pedra de
toque da lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controvertido, quando sobrevier os homens à prova final. Traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. O conflito dos séculos. Então, essa passagem da Ellen White está no livro O Conflito dos Séculos, que foi feito em 1971, na página 611. Nós, crentes evangélicos, em vez de guardarmos o dia chamado sábado, guardemos o domingo, e o fizemos sem qualquer constrangimento ou peso de consciência, pelas seguintes razões. Primeiro, a ordem de Deus foi para observar 6 dias consecutivos de trabalhos e descansaremos ao 7º dia. A semelhança do que ele mesmo fez na criação do mundo, em Êxodo capítulo 20, versículo do 8 ao 11. Esse 7º dia foi batizado de sábado, porque a palavra sábado quer dizer descanso. Ora, certamente não havia nomes para os dias nas épocas de Adão e Eva. Então, como eles observavam o sábado? Simplesmente contavam cada pôr do sol até se completarem 6 dias de trabalho. No 7º dia descansavam. Poderíamos inferir com tranquilidade que esse é o princípio do sábado. 6 dias de trabalho seguido de um dia de descanso, visto que o sábado deve ser santificado, ou seja, separado para Deus. Utilizaremos esse mesmo dia para cultuá-lo. Só porque existe um dia da semana que mais tarde veio a ser chamado literalmente de sábado, assim como os primeiros dias passou a ser chamado de domingo, e o segundo de segunda-feira, e o terceiro de terça-feira, e os adventistas atendem que o mandamento só é obedecido se guardarem esse dia que é chamado de sábado. Fico imaginando o que aconteceria se um adventista acabasse como naufrago em alguma ilha do Pacífico. O que ele iria fazer se não tivesse nenhum calendário por perto e perdesse a noção do tempo? Provavelmente estaria em parafuso e pensaria que sua condenação estava certa, uma vez que não poderia mais saber quais os nomes dos dias. Será que ele não percebe que tudo isso é uma grande tolice? Isso é o autor que está dizendo, pessoal. A prova de que esse assunto nunca deveria ter sido levado tão a sério pode ser encontrado nos escritos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo criticou por mais de uma vez aqueles crentes da sua época que brigavam por causa de questões relacionadas aos dias das semanas. Em Romanos capítulo 14, versículo 4 ao 6 e Colossenses capítulo 2, versículo 16. Os primeiros cristãos mudaram o guarda do sábado para domingo, em homenagem à ressurreição de Jesus neste dia e pelo fato de que Jesus costumava aparecer para eles, depois de ressurreto, normalmente no domingo. Mateus, capítulo 28, versículo do 1 ao 7, João, capítulo 10, versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 6, e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Isso é mais uma prova de que eles não viam problema algum de trabalhar 6 dias e descansar, e se reunir para cultuar a Deus no 7º dia, independentemente do nome, esse dia. Os escritores cristãos dos primeiros séculos da era cristã, os chamavam os pais da igreja, confirmam os seus escritos que o povo crente costumava se reunir no domingo.
Aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram a uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Inácio de Antioquia, a carta aos Magnésios, 9 do ano 100 depois de Cristo, nós guardamos o dia 8º com alegria. O domingo era chamado tanto dia de primeiro quanto de 8º, no qual também Jesus ressuscitou nos mortos e, tendo aparecido, ascendeu-se aos céus. Barnabé em 120 depois de Cristo. No dia chamado domingo, há uma reunião num certo lugar de todos os que habitam nas cidades e nos campos, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos. Justinio Marte, em 140 depois de Cristo. Reunidos todos no dia de sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus extraiu a memória das trevas, criou o mundo, e neste mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Novamente, Justinio Marte, em sua obra Apologia, 165 depois de Cristo. Num dia, o primeiro da semana, nós nos reunimos. Badesarnes, 180 depois de Cristo. Os adventistas gastam tanto tempo em discutir essa questão do sábado que inventam 1000 argumentos para defender sua posição. Por exemplo, dizem que o domingo era um dia pagão. E a prova disso é que o domingo em inglês chama-se Sudai, dia do sol. Ora, o sábado em inglês chama-se Saturday, dia do Saturno, uma homenagem ao planeta do mesmo nome. E daí? Se determinado povo ou cultura da antiguidade resolveu consagrar um dos dias da semana para cultuar seus deuses, isso não muda absolutamente nada para nós. Sexta-feira é dia de despacho nos terreiros de macumba. Vou deixar de fazer vigília nesse dia por causa disso? Tenha paciência. O maior problema que vejo nessa ênfase adventista é de que temos de guardar o sábado para sermos salvos, que isso coloca a salvação do homem dependendo da obra humana. E qualquer crente, por mais ignorante que seja, sabe que a salvação é pela graça de Deus, por meio de fé em Cristo Jesus. Há inúmeros textos da Bíblia que provam o que estou falando. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 15, versículo 11. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 20. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 28. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2, 21. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-se na lei, da graça decaídes. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas
conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, final do verso 8 e todo o verso 9. Fiquemos de olhos abertos para todo o ensino religioso que vai contra a suficiência de Cristo para a nossa salvação, acrescentando qualquer outro requisito para que sejamos salvos. Isso é outro evangelho e, portanto, deve ser rejeitado. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 9. A proibição quanto ao comer carne. No meio adventista, considere-se um bom adventista aquele que não come carne. Tem que ser vegetariano. Inclusive, há muitas publicações adventistas com ênfase nesse assunto de alimentos, destacando o valor de comida vegetariana e etc. Esse ensino, como a maioria das doutrinas adventistas, também teve sua origem na senhora Ellen Whitney. Pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, essa senhora Ellen Whitney, a maioria dos ensinamentos hoje da Igreja Adventista é através dos ensinamentos dessa mulher, conforme está dizendo aqui o autor do livro. Esse ensino, como a maioria das doutrinas adventistas, também teve sua origem na senhora Ellen Whitney. No tocante ao alimento carneiro, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial ao melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. Devemos fazer campanhas decididas contra o uso de chá e de café. Convém também abster-se das sobremesas complicadas. Leite, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimentos carnívoros. Em alguns casos, o uso de ovos é proveitoso. Não chegou ainda o tempo de dizer que deva ser inteiramente abandonado o uso do leite e de ovos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 39. Então é um livro de autoria da doutora aí. Nunca foi designado de Deus que o porco servisse de alimento sob qualquer circunstância. Espiritual, Gix, volume 4. Como se vê, a senhora Whitney condenava a ingestão de carne, e especialmente a ingestão de carne de porco. Com respeito à carne de porco, eu até posso entender, pois há textos no Velho Testamento que considera carne de porco como uma carne imunda e que, portanto, não deveria ser ingerida. Em Levítico, capítulo 11, versículo 7 e 8. A questão de por que determinados animais foram escolhidos como imundos e outros não, se deve simplesmente à questão religiosa ou de saúde. Por exemplo, o porco pode ter sido proibidos por causa de carne deles facilmente provocar algum mal à saúde, caso não sejam bem preparados, enquanto que animais carnívoros e aves de rapina eram proibidos porque comiam carne com seu sangue, algo proibido pelas leis religiosas do Velho Testamento. Levítico, capítulo 7, versículo 26. Uma vez que o uso do sangue de animais estavam restritos aos sacrifícios pelos pecados. Levítico, versículo 17, Levítico, capítulo 17, versículo 10 e 11. O problema dos adventistas é que eles ignoram completamente o fato de que mesmo os animais considerados impuros no Velho Testamento foram considerados puros por Jesus. Marcos, capítulo 7, versículo 14 ao 23, especialmente no versículo 19. Esses animais só foram considerados religiosamente impuros no Velho Testamento porque Deus quis ensinar o seu povo por meio de simbolismo, assim como o cordeiro que era sacrificado
representava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Em Êxodo, capítulo 12, versículo do 1 ao 13, em Levítico, capítulo 3, versículo 7, e João, capítulo 1, versículo 29, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Os animais impuros representavam os homens ímpios, especialmente os gentios, de outras nações, com os quais o povo de Israel não tinha de se envolver. A intenção era de que toda vez que um judeu olhasse para um animal considerado impuro e tivesse vontade de comê-lo, estaria ciente de que o contato com tal animal era proibido e que o prazer proporcional pela carne desse animal deveria ser rejeitado. Isso haveria de lembrá-lo de que o contato com os ímpios deveria ser evitado, bem como os prazeres da vida mundana. Porém, aprendemos na Bíblia que Israel levou esse afastamento dos gentios tão a sério que não se aproximava deles nem para pregar-lhe a salvação na pessoa do Messias. Jesus, quando veio a este mundo, esclareceu que é obrigação da igreja, do povo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 5. E que os animais impuros do Velho Testamento, que representavam os gentios, que não faziam parte do povo de Deus, agora deveriam ser considerados como puros, juntamente com, em Atos capítulo 10, versículo 9 ao 20, juntamente com Atos capítulo 11, versículo do 1 ao 18. Portanto, não há para o crente de hoje nenhum alimento que possa ser considerado impuro, e nenhum gentio que seja tão imundo a ponto de não precisarmos nós aproximar dele para evangelizá-lo. Além disso, também não há nenhuma prescrição bíblica para que o crente seja vegetariano. Pelo contrário, temos instruções que nos permitem comer carne. Em Gênesis capítulo 9, versículo do 1 ao 3, Deuteronômio capítulo 12, versículo do 1 ao 7, capítulo 13, versículo 15 e 28. Ora, mesmo os adventistas sabem que durante a vigência do sacrifício levítico, com todo aquele simbolismo religioso, havia aqueles animais considerados puros, os quais podiam ser comidos normalmente. Temos entre eles o gado em geral, o porco e o veado. Levítico capítulo 11, versículo do 1 ao 3, e Deuteronômio capítulo 15, versículo do 19 ao 22. De fato, não se pode dizer biblicamente que o judeu, de modo geral, era vegetariano. Basta dar uma olhada nos seguintes textos. Em Gênesis capítulo 18, versículo 7, capítulo 27, versículo do 6 ao 9, Êxodo capítulo 16, versículo 11, 12, Números capítulo 11, versículo 10 ao 13, 1 Samuel capítulo 9, versículo 22 ao 24. Certamente não era coxa de peixe. 2 Samuel capítulo 12, versículo do 1 ao 6, Oséias 8, capítulo 8, versículo 13, Lucas capítulo 15, versículo 22 e 23. Portanto, esses ensinos adventistas que exigem a abstenção de alimentos não podem ser levados em conta por aqueles que têm um compromisso com as escrituras sagradas. O próprio Paulo chegou a declarar que esse tipo de heresia seria uma coisa característica dos últimos tempos, conforme se vê em 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento
e exigem a abstenção de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração e santificação. Preste bem atenção nas colocações do texto. Por tudo que Deus criou é bom, é recebido com ações de graça, nada é recusável. Se uma pessoa quer deixar de comer determinado alimento por sua questão de saúde, tudo bem. O que não podemos admitir é a senhora Winston trate desse assunto um sentido religioso, como se tal prática fosse contra a moral evangélica ou a palavra de Deus. Se o próprio Deus permite e orientou o seu povo que nenhum alimento recebido com ações de graça é recusável em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, qual o problema se um crente ingerir carne, seja carne de porco, de rã, de boi, ou seja lá do que for? Beleza, pessoal? O próximo, eu vou terminar aqui para não ficar muito longo. Esse aqui vai ser o livro parte 3. E ao próximo nós vamos estudar a doutrina do santuário celeste. Beleza? Que o Papai do Céu possa abençoar todos e até o próximo capítulo. Um abraço.